Olá. Eu sei que minha voz vai ficar estranha, mas tudo bem. Vou tentar não gaguejar aqui. Ok. Faz um mês que eu postei um vídeo da Primeira Guerra Mundial explicando o que aconteceu. Dessa vez sem gaguejar. Enfim, eu expliquei ela e agora eu vou explicar de novo. Só que dessa vez é a parte 2 de 3. É sério, vai ter bastante parte. Vamos começar, que eu parei no último vídeo, o motivo da guerra começar, que já tava um barulho de pólvora na Europa inteira. E, assim, uma coisa que eu deixei explicar no vídeo passado era que a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, tinha anexado a região da Bósnia e Herzegovina. Isso deixou os sérvios não muito agradados com isso, pois haviam mais sérvios do que austríacos e húngaros. E sei lá, o povo que vivia lá, né? Não dá pra dizer que tipo de povo vivia no Império Austro-Húngaro, por causa que... Então vamos dizer que viviam menos austro-húngaros, aliás, muito menos. Aquela região pertencia ao Império Otomano, mas a Áustria-Hungria controlava aquela região desde 1870 e poucos, 1880 e poucos, por aí. Enfim, daí com isso, é que tinha um cara chamado Francisco Ferdinando, e ele queria criar os Estados Unidos da Grande Áustria, né, que cada região tinha certa autonomia, mas tinha um grande líder que era a Áustria, claro. E... assim, para obter apoio da recém-anexada Bósnia, ele foi lá e fez uma visita de Estado. E nesse tempo, por causa dessa anexação da Bósnia, os sérvios não ficaram muito felizes e criaram grupos que eram terroristas na visão dos austro-húngaros, né? Aí esses grupos, eles... O principal deles era a Mão Negra e que tinha muita pessoa importante do governo sérvio aí. O Sérvia era um reino, não era uma república. E o reino da Sérvia tinha grupos terroristas, enfim, como eu falei, o principal era a Mão Negra. E ele fez e o Francisco Ferdinando do Caramba fez uma visita de Estado na Bósnia. E o Gavrilo e tinha um cara chamado Gravilo Príncipe. Gravem bem esse nome. E ele tava lá pra assassinar os caras lá. O que ele fez? Ele fez a maior besteira que ele poderia ter feito na vida dele. Ele jogou uma granada contra o carro do Ferdinando, mas a granada rebateu no capô e foi pro carro de trás, deixando os feridos. E ele fugiu e foi para um café. E no meio disso tava o Ferdinando foi embora para Viena, né? Não. Ele acabou indo para visitar os feridos, e quando ele estava no caminho do hospital, o motorista dele pegou uma rua errada e ele tentou dar ré, mas o carro estragou na frente do café onde o Gravilo estava. Ele não perdeu tempo e matou o Ferdinando e a esposa dele. Não é o fim do vídeo, não. Aí a Áustria-Hungria mandou um ultimato para a Sérvia. A Sérvia aceitou a maioria das exigências, mas nem todas, fazendo com que a Áustria-Hungria declarasse guerra. E eles pediram ajudinha lá do pessoal da Alemanha para se certificar se eles iam entrar em guerra. E a Alemanha disse sim, vão entrar em guerra. A Alemanha declarou guerra à Sérvia. E como eu tinha dito no vídeo passado que a Rússia era aliada da Sérvia, eles começaram a mobilizar as tropas, mas a Alemanha mandou parar, os russos continuaram a mover as tropas, e então deu ruim, né, gente? Então deu ruim. A França também começou a mobilizar a tropa, fazendo que a Alemanha declarasse guerra à Rússia e à França. E o Reino Unido ficou neutro porque eles não gostavam muito da França, não. Até porque eles não gostavam muito da França. E porque eles
até porque seria muito mais vantajoso eles não entrarem em guerra. Aí começou a guerra. A Alemanha tinha o famoso Plano Schlieffen, não sei se você conhece, mas era atravessar o centro da Bélgica e chegar até Paris rapidamente e focar na Rússia. E dominar ela em no máximo 2 anos. Tudo bem, terminou. Não foi como eles pensavam. Assim, eles conseguiram. Os belgas resistiram bravamente. Como a Alemanha invadiu um país neutro, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha e eles começaram a expor as atrocidades que os caras estavam fazendo lá na Bélgica, e isso mudou as opiniões das pessoas, como aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que no futuro iria entrar na guerra. E assim, mas apesar da resistência belga, eles acabaram conseguindo entrar no território francês. Ocorreram algumas batalhas menores, mas assim, o uniforme russo e francês era bem zoado. As estratégias militares também eram bem ultrapassadas, fazendo que ela avançasse ferozmente no início. Mas eles começam a usar trincheira e a situação começa a ficar mais lenta e mais ruim para a Alemanha. E assim os alemães continuam a avançar mais um pouco e eles acabam dominando quase toda a Bélgica. Montenegro também declara guerra à Áustria-Hungria. Os austro-húngaros tentam avançar na Sérvia e até chegam em Belgrado, mas eles são parados. Mas eles acabam sendo parados pelo sérvios. Assim, aí começou. Aí a Alemanha avançou no território francês, chegando até o rio Marne, onde começou a batalha do rio Marne, onde os aliados conseguiram virar o jogo e conseguiram ganhar tempo. Enquanto isso, a Rússia avançou na Prússia Oriental, mas foram parados na batalha de Lagos Masorianos e Königsberg, onde no final os alemães ainda começam uma investida que ferraria com a Rússia no mínimo. E eles enquanto os austro-húngaros os austro-húngaros levaram uma surra para a Rússia de início. E assim, também tinha o Império Otomano que odiava a Rússia. E então os otomanos mandaram. Então os alemães botaram um navio com alemães passados de otomanos, bombardearam portos na Crimeia e a Rússia declarou guerra ao Império Otomano. O Império Otomano tentou avançar, mas fracassou miseravelmente e perderam muitos homens. Enfim, esse é o vídeo por hoje. Na próxima parte a gente vai falar do resto da guerra. Mas por enquanto é isso. Falou! E a Bulgária vai entrar nesse joguinho.